Olá, tudo bem? Vamos aqui continuar no nosso estudo sobre a teoria da decisão judicial e nesta aula nós vamos tratar de um tema especificamente, que é o tema da teoria dos capítulos da sentença. Esse é um tema bastante técnico, de certa maneira ele é um pouco difícil de a gente compreender, porque para compreendê-lo totalmente vai exigir de você alguns conhecimentos que você só terá daqui a pouco quando for estudar recursos, depois quando for estudar execução, quando for estudar ação rescisória, mas é importante desde já ter notícia a respeito da teoria dos capítulos da sentença, justamente para que você entenda que este tema se relaciona com o que você vai estudar ainda no futuro. Então não se desespere se você ficar sem entender determinadas situações, porque essa compreensão você vai ter ao longo do seu estudo do processo civil, né, nas partes mais avançadas do seu estudo, você vai conseguir compreender bem de que forma que se dá a operacionalização na prática dessa teoria dos capítulos da sentença. E para te ajudar a compreender, né, já deixo claro desde já que essa é uma videoaula muito rápida, né, em que eu vou apenas dar alguma noção muito básica a respeito da teoria dos capítulos da sentença. E é importante você procurar leituras para aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto. Principalmente esse livro aqui, que é um livro básico a respeito desse assunto, do professor Cândido Rangel Dinamarco, né? Ele trata dos capítulos de sentença e faz uma análise mais aprofundada a respeito desse tema, e esse livro é a base dessa aula aqui. Pois bem, vamos primeiro começar com o conceito, né, para a gente entender do que eu estou falando quando eu digo a respeito de capítulos da sentença. O professor Dinamarco vai dizer que os capítulos de sentença são unidades autônomas do decisório da sentença. E essas unidades autônomas são compostas por cada um daqueles preceitos imperativos contidos no dispositivo da sentença. Mas não se desespere, porque tudo isso é muito fácil de compreender, né? O que são preceitos imperativos? São efetivamente os comandos que o juiz deu em cada parte do dispositivo da sua sentença, né? Então, quando ele impõe uma condenação, por exemplo, ele está impondo um comando, um preceito imperativo, né? E esse preceito imperativo indica que aí eu tenho um capítulo da sentença, né? Quer dizer, o professor Flávio Shein Jorge, por exemplo, vai chamar isso de uma deliberação particular, diz ele, uma deliberação particular que resulta da verificação de pressupostos específicos. Então, para decidir cada questão colocada em discussão no processo, o juiz vai fundamentar, obviamente, e ao final vai proferir um preceito imperativo, um comando, uma deliberação específica para resolver aquela indagação feita pelas partes. E isso indica que a respeito daquele assunto nós temos um capítulo de sentença. Está tudo muito ainda genérico. Para você compreender bem, eu vou trabalhar com um exemplo. Então vamos imaginar uma ação comum aí, em que a parte autora tenha pedido para que o juiz fizesse a rescisão de um determinado contrato estabelecido entre o autor e o réu, e em decorrência dessa rescisão a parte tenha pedido para condenar também o réu ao pagamento de danos, né, perdas e danos que o autor tenha sofrido. Então ele quer reparação desses danos. Além disso, ele quer que incida sobre esse valor dos danos materiais que ele sofreu, juros de mora e correção monetária. Então nós temos aqui vários pedidos formulados pela parte autora. Agora vamos imaginar que o réu tenha contestado, e na contestação, além de se defender com relação ao mérito, né, com relação ao pedido de rescisão contratual e de danos materiais, o réu levantou uma preliminar de ilegitimidade passiva. Ele disse: olha, eu não sou a parte legitimada a figurar no polo passivo dessa demanda. E tudo isso
o juiz vai ter que resolver na sua sentença, né? Todas essas questões que foram levantadas pelas partes, o juiz vai ter que resolver. Então a sentença vai ter aquela estrutura que a gente já conhece: relatório, fundamentação e dispositivo. Como que eu vou identificar os capítulos dessa sentença? Né? Porque o juiz não vai fazer essa distribuição em capítulo 1, capítulo 2, não. Essa distinção entre capítulos é uma distinção teórica que a gente faz aqui para efeitos de estudo do processo, e depois a gente vai ver porque essa distinção que é teórica, ela também tem efeitos práticos. Então por isso que é importante a gente saber. Então o juiz vai ter que resolver todas essas questões. A primeira questão que ele vai ter que resolver é a preliminar de carência de ação, né? Ele vai precisar dizer se o réu é ou não é parte legítima para figurar naquele processo, no polo passivo daquele processo. E imaginemos que, na sua sentença, o juiz, então, analisando a preliminar, afaste a preliminar e conclua, então, que o réu é legitimado, que ele deve sim figurar no polo passivo da demanda. Ok, nós temos aqui o primeiro capítulo da sentença, né? Porque quando o juiz resolve esse pedido de preliminar, ele rejeita a preliminar. Perceba, aqui eu tenho um comando, eu tenho um preceito imperativo: rejeito a preliminar de legitimidade passiva. Aqui então, com relação a esse tema, eu consigo enxergar um primeiro capítulo dessa sentença. Como ele rejeitou a preliminar, ele vai então agora analisar o mérito. Então vamos imaginar que ele, julgando o mérito, analisando as provas, entenda que de fato aquele contrato precisa ser rescindido. E aí ele rescinde o contrato. E aqui eu tenho um segundo preceito imperativo, um segundo comando, né, de rescisão contratual daquela relação jurídica estabelecida entre o autor e o réu. Então aqui eu tenho o meu segundo capítulo da sentença. E aí o juiz vai para o próximo pedido, que é o pedido de perdas e danos. Ele vai analisar então se o réu deve indenizar, deve reparar os danos sofridos pela parte autora. Aqui eu tenho um terceiro capítulo, né? Então a decisão que o juiz for proferir a respeito disso vai compor o terceiro capítulo da decisão. Tá? Então imaginemos que o juiz então entenda que de fato o autor sofreu danos materiais, mas o autor pediu lá 50 mil reais de danos e o juiz entendeu que o devido eram 30 mil reais. E aí ele vai condenar o réu a pagar 30 mil reais a título de danos materiais ao autor. Tenho aqui o terceiro comando, o terceiro preceito imperativo. Vamos adiante, porque não foi só isso que o autor pediu. Ele pediu perdas e danos, mas ele quer que sobre esses danos incidam juros de mora. Então aqui eu tenho um quarto capítulo, porque aqui o juiz vai ter que decidir o percentual dos juros de mora a partir de quando os juros vão incidir sobre aquela obrigação. Ao decidir sobre isso, então, o juiz fecha o quarto capítulo da sentença. Mas não foi só isso que foi pedido também correção monetária. Correção monetária vai compor o quinto capítulo dessa sentença. O juiz vai ter que decidir qual é o índice que vai incidir sobre aqueles danos que foram constatados e a partir de quando que a correção monetária vai incidir naquele caso concreto. Fechando então o quinto capítulo da sentença. E isso também não basta, é preciso ainda mais uma questão ser resolvida, e essa questão diz respeito à sucumbência. A quem incumbirá suportar a sucumbência? Quem sucumbiu? Foi o réu que sucumbiu totalmente? Não, porque no caso das perdas e danos o juiz entendeu que o autor pediu 50, mas ele merecia só 30. Então o autor sucumbiu em parte, né? O juiz vai ter que distribuir os ônus da sucumbência, dividindo aí o percentual relativo às custas processuais que vão ser arcadas pelo autor, o percentual que vai ser arcado pelo réu, e também definir sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Isso vai compor o sexto capítulo dessa sentença. Com esse exemplo, eu quero esclarecer na sua cabeça de que maneira se dá essa divisão. Sempre lembrando, se você for procurar uma sentença, ela não vai estar assim dividida em capítulos, né? Essa divisão a gente consegue fazer a partir do momento
em que o juiz profere a sentença, a gente consegue, lendo a sentença, interpretando a sentença, fazer a distinção entre esses capítulos, tá? Porque essa distinção não vem clara na decisão judicial. O juiz não é obrigado a fazer essa distinção, porque ela é uma distinção teórica. Então, sempre que você se deparar com uma decisão desse nível, você precisa pensar também na divisão dessa decisão em capítulos diferentes, porque esses capítulos, como diz a doutrina, são unidades autônomas da decisão. E essas unidades autônomas precisam ser identificadas porque elas têm algumas consequências para o processo que a gente vai ver daqui a pouco. Por ora, basta que você saiba esse conceito e lembre desse exemplo para ter bem claro isso na sua cabeça. Agora, além disso, a gente precisa diferenciar o conceito de autonomia do conceito de independência entre os capítulos. Porque perceba, a doutrina diz: capítulos de sentença são unidades autônomas. Então está dizendo o seguinte, quer dizer, esse capítulo ele é autônomo com relação ao outro capítulo, mas ele não é independente do outro capítulo. Porque a independência vai pressupor que eu posso decidir aquela questão sozinha em outro processo. Já a autonomia não. Porque a autonomia pressupõe que esses capítulos estejam todos dentro de um mesmo processo. Então vamos voltar aqui naquele exemplo que eu dei, né? Então eu tenho lá 6 capítulos de sentença. Eu posso dizer que o capítulo da sucumbência é autônomo? Posso, porque ali eu consigo identificar um preceito imperativo, um comando específico da sucumbência. Agora, eu posso dizer que esse capítulo da sucumbência é independente, por exemplo, do capítulo das perdas e danos e do capítulo da rescisão do contrato? Não posso. Não é independente por quê? Porque eu não poderia ter um processo só para discutir esse capítulo da sucumbência, né? Porque a sucumbência pressupõe a existência de outros pedidos que foram acolhidos ou não acolhidos para que então o juiz possa definir sobre a competência. A mesma coisa com relação à correção monetária, quer dizer, a correção monetária e os juros, que são acessórios, vão depender de um pedido principal, né? De um pedido em que se estabelece uma obrigação principal e a essa obrigação principal se somam essas obrigações acessórias. Então, quando se fala em autonomia dos capítulos, você não pode confundir autonomia com independência. Não quer dizer que eu estou dividindo em capítulos independentes, capítulos que poderiam ser objetos, cada um deles, de um processo diferente. Não, são capítulos todos de um mesmo processo, mas que são autônomos entre si, tá? E aí, diante disso, a gente consegue perceber uma relação de prejudicialidade entre os vários capítulos de uma mesma sentença. O que significa essa relação de prejudicialidade? Quer dizer que o julgamento de um capítulo pode prejudicar o julgamento do outro capítulo. E voltando àquele nosso exemplo, né, a gente pode perceber essa prejudicialidade tanto com relação, tanto entre capítulos de mérito, quanto entre capítulos processuais e capítulos de mérito. Vamos pegar o exemplo aqui daquele caso que eu mencionei, né? Então, o primeiro capítulo da decisão era um capítulo em que se definiria uma preliminar de carência de ação, que é uma questão processual, né? Preliminar é uma questão processual. Se o juiz decidir que o réu é parte ilegítima, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que extinguir o processo sem análise do mérito. O que vai acontecer com os outros capítulos? O que vai acontecer com o capítulo da rescisão do contrato, com o capítulo das perdas e danos, dos juros, da correção monetária? Esses capítulos vão ficar prejudicados, por isso relação de prejudicialidade. Esses capítulos vão ficar prejudicados porque foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Quer dizer, esses outros capítulos que poderiam existir não vão existir, justamente porque a preliminar foi acolhida e o processo teve que ser extinto sem análise do mérito. Também a gente consegue perceber, né, essa relação de prejudicialidade se a preliminar for acolhida.
Sendo acolhida a preliminar, aí sim o juiz, sendo acolhida a preliminar, não, sendo rejeitada a preliminar, aí sim o juiz vai poder partir para os capítulos seguintes, aí ele vai poder analisar os capítulos de mérito, né, que não ficaram prejudicados, a análise não ficou prejudicada, justamente porque a preliminar que foi levantada foi rejeitada pelo juiz. Mas não é só entre um capítulo processual e um capítulo de mérito que a gente consegue perceber essa relação de prejudicialidade. A gente percebe também entre dois capítulos de mérito. Aquele nosso exemplo é perfeito para identificar isso. O segundo capítulo é o de rescisão do contrato, né? Então o juiz vai definir se aquele contrato deve ou não deve ser rescindido. O terceiro diz respeito às perdas e danos, é um pedido de reparação por danos materiais. Nesse caso aqui, né, se o juiz entender que não cabe o pedido de rescisão, vai ficar prejudicado o pedido com relação às perdas e danos, porque ele mantém a rigidez daquela relação jurídica contratual e constata, por consequência, que não há danos. Quer dizer, o capítulo seguinte ficou prejudicado em razão do julgamento do capítulo anterior. A mesma coisa vai acontecer com relação aos juros e à correção monetária, né? Porque se o juiz estabelecer que não há danos materiais a serem reparados, ele não vai ter que condenar a parte ré a pagar juros e correção monetária, justamente porque não há a obrigação principal. Então, com isso, a gente consegue perceber essa relação de prejudicialidade entre os capítulos. E aí a doutrina vai fazer uma divisão, né, com relação à prejudicialidade entre capítulos de mérito, faz uma classificação em prejudicialidade lógica e prejudicialidade jurídica. E vai dizer que a prejudicialidade lógica ocorre quando o julgamento de uma questão deve ser tomado como precedente ao julgamento da outra. Como um exemplo aqui nós temos a ação de divórcio cumulada com guarda e alimentos, por exemplo, né? Ou a ação de divórcio cumulada com partilha dos bens, que fica até mais fácil para você identificar aí, né? Então, divórcio vai servir para separar aquele casal, né? Desfazer o vínculo de casamento que havia entre aquelas pessoas. Elas não têm mais uma vida em comum. E, como consequência disso, vai acontecer a partilha dos bens que foram adquiridos na constância do casamento, né? Então veja, o juiz não pode primeiro decidir a partilha e depois o divórcio. Tudo isso se dá na mesma sentença, tá? O que eu estou dizendo aqui é que é uma ordem lógica, por isso uma relação de prejudicialidade lógica. Primeiro, o juiz vai ter que definir sobre o divórcio, extinguindo a relação de casamento à vida entre as partes, para depois, então, decidir sobre como serão partilhados os bens arrecadados pelas partes ao longo do casamento. Então, aqui nós temos dois capítulos de mérito que têm entre si uma relação de prejudicialidade lógica, porque um precisa ser julgado antes do outro. Mas nós temos também, nessa classificação que a doutrina faz, a possibilidade de uma relação de prejudicialidade jurídica, quando a análise da segunda questão vai ficar prejudicada em razão da rejeição da primeira. E aí, como exemplo, eu dou aquele que eu já falei, que diz respeito aos juros e à correção monetária. Então, se o juiz entende que não é procedente o pedido de perdas e danos, ele não vai precisar decidir sobre juros e correção monetária, né? Justamente porque esses dois outros capítulos dependem daquele primeiro capítulo, que é o capítulo das perdas e danos. Então aqui nós temos uma relação de prejudicialidade jurídica, ok? Pois bem, estabelecidos esses conceitos básicos, e agora para você entender o porquê de a gente estudar isso e o porquê de ter que saber como dividir os capítulos de uma sentença, nós vamos ver as repercussões dessa teoria na prática do processo. Primeira repercussão que a gente consegue perceber diz respeito à sentença extra petita. Sentença extra petita
você vai recordar, é aquela sentença em que o juiz vai além, né? Em que eu peço uma coisa, mas o juiz me dá mais do que aquilo que eu pedi. E aí, quando eu tenho isso, imaginemos lá, eu pedi 100 mil reais de danos materiais e o juiz, ao julgar aquele processo, condenou o réu a pagar o valor de 150 mil reais. Aí eu pergunto, qual é a parte nula dessa sentença? Ou a sentença é toda nula? E aí você vai pensar e dizer, não é lógico eu anular a sentença toda pelo fato de ela ser extra petita. Eu vou anular apenas a parte que vai além, ou seja, nesse caso eu uso a teoria dos capítulos da sentença para dividir essa sentença em 2 capítulos bem claros. Um capítulo que é o que está dentro daquilo que foi pedido. Eu pedi 100 mil, o juiz me deu 150. Então eu vou tirar a parte que está além, que é 50 mil, e vou considerar essa parte um capítulo. E a parte que está dentro daquilo que foi pedido vai ser considerado outro capítulo. Aí imaginemos que você seja o réu nesta ação. Obviamente que você vai recorrer dessa sentença, né? Você vai buscar junto ao tribunal a anulação dessa sentença no julgamento de um recurso de apelação. Mas aí você não vai obter a anulação da sentença como um todo, porque ela não é de todo nula, ela é apenas parcialmente nula. Em qual parte? Com relação àquele capítulo que foi além, que excedeu o valor do pedido, né? Então, eu não vou anular no valor de 150 mil, eu vou anular no valor de 50 mil e vou preservar a parte da sentença em que se estabelece o valor correto, né, que é o valor de 100 mil reais. Mas não só nesse caso, a gente consegue perceber também a aplicabilidade da teoria dos capítulos da sentença quando a gente tem uma sentença citra petita, ou seja, uma sentença omissa. Vamos imaginar que eu tenha pedido, o autor tenha pedido no processo, condenação do réu ao pagamento de danos materiais e de danos morais. E o juiz, ao analisar aquele caso, julgou procedente o pedido do autor e condenou o réu a pagar indenização por danos morais. Mas não falou nada a respeito dos danos materiais. Não disse nem que sim e nem que não. Nem que deve e nem que não deve. Ele se omitiu. O autor vai recorrer da sentença, certo? Vai recorrer porque o juiz foi omisso. Mas ele vai recorrer da sentença como um todo, dizendo, olha, a sentença tem que ser integralmente anulada? Não. Por quê? Porque aquela sentença deu para ele pelo menos uma parte do que ele pediu, né? Que foram os danos morais. Agora ele vai buscar no tribunal a declaração de que a sentença foi omissa com relação ao pedido de danos materiais. Então eu tenho aqui 2 capítulos bastante diferentes, né? Um capítulo que foi analisado, que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, e um capítulo que não foi analisado, que na verdade não existe naquela sentença, mas existe teoricamente, né? Que é o capítulo relativo ao pedido de reparação de danos materiais. E aí o autor vai ao tribunal, recorre ao tribunal para que o tribunal diga que o juiz se omitiu ou determine que aquele processo volte para a primeira instância para que o juiz julgue aquele pedido, ou então o próprio tribunal vai julgar aquele pedido, né, depois da declaração de que ele foi omisso, que a sentença foi omissa com relação a ele. Não só isso, há outra repercussão também da teoria dos capítulos da sentença na distribuição dos custos do processo. Imaginemos que haja litisconsórcio. Tenho lá 2 ou mais réus, 2 ou mais autores, ou eu tenho intervenção de terceiro, né? Quando eu tenho isso, como que o juiz vai distribuir os custos do processo? Né? Então, como que ele vai, por exemplo, eu tenho 2 réus e 2 pedidos formulados, um pedido formulado com relação a cada um dos réus. Aí um pedido é de 100 mil, o outro pedido é de 20 mil. E nos 2 capítulos, né, do pedido de um réu e do pedido do outro, o juiz condenou os réus. Esse a pagar 100 mil e aquele a pagar 20 mil. Eu que sou autor venci nos 2 pedidos, nos 2 capítulos. Agora,
os réus sucumbiram. Eles sucumbiram na mesma medida? Não, porque um sucumbiu em 100 e outro sucumbiu em 20. E aí o juiz precisa diferenciar, né, esses dois capítulos para então estabelecer a sucumbência de um em determinados termos e a sucumbência de outro em termos diferentes, porque a sucumbência deles foi diferente, tá? Então, ele vai considerar a existência desses dois capítulos diversos para distribuir os custos do processo. Indo além, é possível a gente perceber a repercussão da teoria dos capítulos da sentença em fase de recurso, que a gente vai estudar daqui a pouco, né? A gente vai estudar sobre os recursos no processo civil. É possível que a parte que perdeu interponha recurso parcial, quer dizer, ela perdeu parcialmente e ela vai buscar reformar apenas uma parte daquela sentença, a parte que a prejudica, porque a parte que beneficia ela não quer mexer, né? Então, imaginemos aqui que, pegando este exemplo aqui que eu dei, né? Então eu tenho preliminar de legitimidade com um capítulo, o segundo capítulo de rescisão de contrato, o terceiro de perdas e danos, o quarto de juros, o quinto correção monetária e o sexto de sucumbência. O autor, nesse caso, venceu, vamos imaginar que ele venceu com relação ao capítulo da preliminar, então ele não vai querer recorrer. Aí ele vai ler a sentença com relação à rescisão do contrato, ele venceu também, então para ele está ótimo. Agora, ele pediu 100 mil de danos e o juiz deu apenas 50. E ele não está contente com essa decisão. Ele vai recorrer da decisão. Mas ele vai, nesse recurso, discutir aqueles outros dois capítulos que o beneficiaram? Não, obviamente que não. Porque ele não tem nem interesse recursal de discutir esses dois capítulos em que ele venceu. Nesse capítulo de perdas e danos que ele perdeu parcialmente, ele vai discutir essa parte que ele perdeu, esses 50 mil reais que ele pediu lá e o juiz não deu, né? Porque o juiz deu só metade do valor que ele tinha pedido. Então ele vai recorrer com relação a este capítulo. Aqui nós temos o chamado recurso parcial. E é possível o recurso parcial? Perfeitamente possível. Não preciso impugnar a decisão toda. Agora, só é possível esse recurso parcial se eu tenho bem claro na minha cabeça a tal da teoria dos capítulos da sentença. Mas não só isso. Tem uma disposição bastante interessante lá no artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, e a gente vai estudá-lo com mais profundidade posteriormente, mas basicamente ele trata do efeito devolutivo de um recurso de apelação e ele dá ao tribunal a possibilidade de julgar o mérito da causa. Então imagine o seguinte, a parte recorre de uma determinada sentença dizendo que essa sentença é nula, então interpõe o recurso de apelação e como preliminar ele diz, a sentença é nula porque ela não é devidamente fundamentada, o juiz não obedeceu o comando do 489, parágrafo 1º do CPC. Então essa sentença precisa ser anulada, tá? E chega lá no tribunal, o tribunal vai analisar aquela sentença e constata que de fato aquela sentença foi muito mal fundamentada e deve ser anulada. O que ele vai fazer? Ele anula aquela decisão. Aí vem o artigo 1013, parágrafo 3º, e dá ao tribunal a possibilidade de, em vez de ele devolver os autos daquele processo para o juiz da primeira instância para rejulgar o caso, agora com uma decisão fundamentada, dá ao tribunal a possibilidade de, se a causa estiver madura, ele pode, então, decidir o mérito da causa. Então, aquele pedido que eu fiz lá para o juiz da primeira instância e que o juiz apreciou muito mal, o tribunal vai poder apreciar. O que é uma causa madura? É quando todas as provas já foram produzidas, né? Quer dizer, não há mais nenhuma discussão a ser travada. Todas as provas foram produzidas, todas as discussões foram travadas, eu não preciso mais devolver aqueles autos para a primeira instância, a causa já está madura, quer dizer, ela está perfeita, pronta para ser julgada.
e aí o tribunal pode fazer isso lá na segunda instância direto, sem necessidade de devolver para o juízo da primeira instância em razão da anulação da sentença. Então veja, o que nós temos aqui? Nós temos o efeito devolutivo, quer dizer, eu devolvo para o tribunal a possibilidade de reapreciar aquele pedido que foi feito na primeira instância, só que é um efeito que vai além do capítulo impugnado, tá? Porque aí o tribunal, além de anular aquela sentença, ele vai poder analisar o mérito das questões todas que foram levadas à apreciação do juiz da primeira instância e que não foram bem apreciados porque a decisão não foi devidamente fundamentada. E tudo isso é possível a partir dessa compreensão do que seja o capítulo ou os capítulos da sentença. Mas além dos recursos, a gente tem repercussões disso também no processo de execução. E são várias as repercussões, né? Eu posso ter, por exemplo, um capítulo líquido e um capítulo ilíquido na mesma sentença. Capítulo líquido é aquele capítulo em que o juiz fixou uma obrigação e disse quanto. E o ilíquido é que o juiz fixou a obrigação, mas não disse quanto ainda. Então, qual é o caminho? Esse capítulo ilíquido eu vou ter que liquidar, ou seja, eu vou ter que abrir uma fase de liquidação de sentença. Está previsto lá no artigo 509 do CPC e vocês vão estudar isso quando estudarem o processo de execução, né? Então, com relação a este capítulo ilíquido, eu tenho que abrir a fase de liquidação de sentença. Tá, professor, mas eu tenho, além do capítulo ilíquido, um líquido. Quer dizer, o juiz já fixou o quanto é devido naquele outro capítulo. Então, eu tenho que esperar fazer a liquidação do capítulo ilíquido para daí depois executar tudo junto? Não. Você pode fazer o procedimento de liquidação do capítulo ilíquido e já executar, já fazer o cumprimento da sentença do capítulo líquido. Com isso, você não perde tempo no processo, né? E aí, inclusive, é um fator aí que está ligado à ideia de duração razoável do processo, né? Se eu consigo dividir entre dois capítulos diferentes e eu consigo dar para cada um deles um tratamento diferenciado, né? Aqui vai seguir um procedimento e ali vai seguir outro, perfeito, porque isso vai contribuir para a duração razoável do processo. Mas não só isso, é possível que eu tenha dois capítulos ilíquidos. Só que para cada um deles, a lei prevê um procedimento diferente de liquidação. E aí vocês vão estudar, quando analisarem o artigo 509 do CPC, vocês vão estudar as formas diferenciadas, né? Tem a liquidação por arbitramento e tem a liquidação pelo procedimento comum. Pode ser que cada capítulo, dois capítulos ilíquidos, cada um deles aí se enquadre em um procedimento diverso. Isso quer dizer então que você vai poder fazer os dois procedimentos de liquidação de forma concomitante. Não precisa primeiro fazer um e depois faz outro, porque isso vai fazer com que o seu processo dure mais. Você faz concomitantemente, tá? Além disso, efeito disso na execução, é possível que na mesma sentença o juiz fixe obrigações diferentes. Imaginemos que ele fixe uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar quantia. Quando vocês estudarem cumprimento de sentença, vocês vão perceber que para a obrigação de fazer tem um procedimento e para a obrigação de pagar a quantia em dinheiro, né, tem um outro procedimento diferente. O que vai acontecer diante disso? Você vai ter dois procedimentos concomitantes de cumprimento de sentença, porque você consegue identificar a existência de dois capítulos diferentes dentro da mesma decisão. Olha só que negócio importante. Também na execução da sentença a gente consegue perceber outra repercussão aí dessa teoria dos capítulos da sentença, que é quando se tem uma possibilidade de execução definitiva e de execução provisória ao mesmo tempo. Eu tenho dois capítulos diferentes. Com relação a um capítulo, o devedor não recorreu. E aí já fez coisa julgada com relação a este capítulo. Eu posso fazer o cumprimento definitivo da sentença? Posso. Ah, mas tem um segundo capítulo. E nesse segundo capítulo aqui, ele recorreu. E está lá no STJ, esperando o julgamento de um recurso especial.
Esse recurso especial é um recurso que não tem efeito suspensivo. O que isso significa? Significa que, apesar de ter um recurso especial lá no STJ pendente de julgamento, a parte que venceu aquela demanda até ali já pode executar provisoriamente aquele capítulo. Né? Por quê? Porque o recurso não suspende a eficácia da decisão. Então ela já pode gerar efeitos no mundo real. Então eu posso ter ao mesmo tempo uma execução definitiva do capítulo que já transitou em julgado, que não teve recurso sobre ele, e uma execução provisória do capítulo que tem recurso, mas esse recurso não tem efeito suspensivo. E por fim, é possível perceber também repercussão da teoria dos capítulos da sentença na ação rescisória. O artigo 966, que estabelece sobre a ação rescisória, lá no seu parágrafo 3º, vai disciplinar que ela pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. A ação rescisória basicamente é o seguinte: eu vou propor uma ação lá no tribunal para buscar desconstituir a coisa julgada sobre uma determinada questão que já foi decidida, né? Uma questão de mérito em regra. E aí, nesse caso, eu posso querer rescindir a sentença apenas com relação a um capítulo e não com relação aos outros. Então, sabendo dividir os capítulos da sentença, eu posso atacar tão somente aquele capítulo que merece ser rescindido e manter rígidos os outros capítulos da mesma sentença. Tudo isso a gente só consegue tendo bastante clara na nossa cabeça essa ideia de capítulos de sentença, de divisão da sentença em capítulos. Ok? E com isso eu encerro esta aula e encerro também as discussões a respeito da teoria da decisão judicial. Né? Nas próximas aulas a gente vai passar a estudar sobre coisa julgada. Ok? Nos vemos então na próxima.